Boa noite a todos. É um grande prazer, né, que estamos novamente aqui nessa casa na noite de hoje. E, na realidade, a gente que sai, né, quem vem conversar com vocês, refletir com vocês, trazer ensinamentos da doutrina espírita, vocês podem ter certeza que a gente sai muito mais beneficiado, né? E eu trago sempre a citação de algum livro, né, nas nossas reflexões. E na noite de hoje, até a Márcia, no início, ela fez alusão, bem rapidinho, ela falou de como a gente deve, qual seria a nossa postura frente aos obsessores. E ela fez uma pequena citação e é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês e que a gente pudesse refletir sobre isso. E para refletir, obsessão, né, desobsessão, obsidiados, obsessores, são palavras que a gente encontra muito na literatura espírita. São conceitos muito falados dentro da doutrina espírita, e eu tô trazendo hoje a citação de um livro que é chamado Obsessão e Desobsessão. É um livro, são trechos que a gente vai abordar na noite de hoje, para que a gente possa refletir sobre esse tema. E esse livro é da autora Sueli Caldas Schubert. E é um livro gostoso de ler, ele traz ensinamentos riquíssimos. Livro esse que é usado inclusive em outros centros espíritas, em cursos de médiuns. E mesmo sendo usado nesses cursos, ele traz uma série de informações importantes, uma série de conceitos que são importantes também a gente refletir sobre, mas muito mais do que esses conceitos, ou de classificar os processos obsessivos, ou conceituar o que é obsessão, é a nossa postura frente a esse fenômeno, entre aspas. Qual deveria ser a nossa postura frente a isso, né? O que nos predispõe a esses processos obsessivos? E Allan Kardec, ele sempre nos traz, ele tem uma citação que ele diz que o homem, ele não é raramente o obsessor de si mesmo. E nós vamos perceber, ao longo das citações que esse livro nos traz, que nós somos inteiramente responsáveis por esse processo que pode se instalar. Então, é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Se nós analisarmos o problema da obsessão, nós vamos ver que é um problema cada vez mais grave, se generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola muitos, mas muitos de nós. A gente tem que entender que, como não há morte, quer dizer, não há destruição da vida com o desencarne, o espírito, tanto ele veste esse corpo carnal, como ele se despede desse corpo, da matéria, com os mesmos valores que são resultados das nossas vivências e das nossas próprias experiências. Nada muda com o desencarne, nós continuamos sendo os mesmos, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes. Então, o que acontece? Amores e ódios, afinidades e antipatias, eles não se desfazem como se fosse um passe de mágica com o desencarne. Cada indivíduo, cada um de nós vamos prosseguir fora desse corpo material exatamente como nós vivemos na matéria. As atrações espirituais, seja por simpatia ou por animosidade, vinculam, unem os afetos, como unem os adversários num processo contínuo da vida. Os amores se sublimam. E isso no ministério do auxílio respeitoso. Mas, ao mesmo tempo, os ódios fazem com que as criaturas se consumam em incêndios vorazes e que são sustentados pelos combustíveis, que nada mais é, né? Pelo combustível que nada mais é as nossas paixões interiores, que normalmente são inferiores. Mas não somente o ódio, ele responde ao processo de obsessão. Existem outros fatores que podem ser do passado ou do presente, espiritual de cada um de nós. Eles tornam-se a origem
desse mecanismo que é dolorido, que é rude, mas às vezes necessário para o mecanismo de depuração do nosso espírito. Invejas perniciosas, acionado por mecanismos de destruição, ciúme, que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções insaciáveis, calúnias, traições, que dormiam ignoradas anteriormente e que o desencarne, a desencarnação acaba despertando, avarezas, orgulhos, toda uma enorme gama de motivos, sem justificativa, eles são injustificáveis, certamente eles se fazem responsáveis pelas perturbações que atormentam, que desagregam, que anulam, às vezes levam ao suicídio, muito maior número de incautos do que ainda a gente pode supor. Alguns mecanismos obsessivos, eles se transferem de uma para outra existência e prosseguem também no período do desencarne, em que os envolvidos, eles apenas mudam de posição. Então, de vítima e algoz para atormentado e atormentador, sem que eles se desvinculem do mal em que eles mesmos se enredaram. Até quando isso persiste? Até que as soberanas leis interfiram através de um processo de expiação libertadora para ambos, obsediado e obsessor. Empenhar-se para que a gente possa minimizar os efeitos que são extremamente danosos, socorrendo as criaturas, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. Qual que é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade do próprio centro espírita? Iluminar consciências através com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como uma terapia preventiva e curadora. Aplicar a psicoterapia dos passes, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, das leituras edificantes, do próprio evangelho no lar. Socorrer, às vezes, a desobsessão direta e, em alguns casos, até recomendar uma assistência especializada da medicina. E essas medidas devem ser adotadas. Vamos falar um pouquinho de influenciações espirituais. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, é perguntado: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual que é a resposta que nos vem? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, que nos dirigem. Essa afirmação, essa assertiva dos espíritos, a Allan Kardec, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós, encarnados, agindo sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Eu vou até repetir essa frase, que é aí que eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre isso. E esse é o grande objetivo, da noite de hoje, despertar essa consciência em cada um de nós. Olha só, vou repetir: agindo sob influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de ser, e que estão na mesma faixa vibratória. E aí é a nossa responsabilidade dentro desse processo. Se nós analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações. Isso vai ocorrer tanto no plano material quanto no plano espiritual. De que forma que a gente recebe essas influenciações? Através das ideias que nós exteriorizamos, ou das ideias que nós recebemos, através dos exemplos que damos e dos exemplos que recebemos.
influenciamos com a nossa personalidade, com o nosso ponto de vista. Encontramos nesse processo a atuação benéfica dos benfeitores e dos amigos espirituais que sempre buscam encaminhar-nos para o bem. Familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou com maus intentos. Aqueles a quem prejudicamos com atos às vezes de maior ou menor gravidade, nessa ou em outras encarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar dívidas que nós mesmos contraímos. Os que estão no plano extrafísico também se acham possíveis das mesmas influenciações partidas de mentes que lhe compartilham um modo de pensar. Mais uma vez, é a afinidade. Os que estão na mesma faixa de vibração compartilham o mesmo modo de pensar, de sentir e de agir. Ou de outras que se situam em planos superiores, e outros ainda que estão em planos de evolução mediana ou mesmo inferiores. De desafetos, de seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada um de nós escolhermos, optarmos pela onda mental que iremos sintonizar. Olha a nossa responsabilidade nesse processo. Olha que interessante. Às vezes nós achamos que simplesmente o falar ou o pensar, né, nós já estamos entrando num processo de sintonia, mas é muito mais profundo que isso. Olha o que ele diz, o que a Sueli diz nesse livro. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nós sintonizamos. E isso tem uma repercussão imediata naqueles que estão na mesma faixa vibracional, na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, não é só exteriorizando que eu vou fazer com que esse processo de afinidade ele aconteça. Qualquer vibração mais interna já vai gerar esse tipo de situação. Afinizados conosco, queremos e pensando como nós, fácil se torna a identificação e passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua, do espírito, né, do obsessor, é a nossa vontade. Tal a reciprocidade de sintonia existente. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações, que a decisão é sempre uma responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito do quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes nós somos. A obsessão, tanto do ponto de vista do obsidiado quanto do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam dentro de si, em suas almas, uma elevada taxa de sombras e muito mais sombra do que luz. Enquanto a gente estiver nessa situação, sempre haverá obsessores e obsidiados. O domínio negativo é de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco, do credor ou daquele que se julga credor sobre o devedor. E sempre haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisa unicamente entrará em equilíbrio, se harmonizará
quando existirem apenas entre nós irmãos que se amam. Resumindo, configura-se a observação toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre o outro uma constrição, uma influenciação mental negativa, por motivo qualquer, através da simples sugestão. E não estamos falando aqui de processos obsessivos intensos. Às vezes é uma sugestão, indução ou coação com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuadamente tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. E conforme isso vai acontecendo, nós sempre teremos um obsessor e um obsidiado. São influenciações espirituais e muitas vezes sutis. Nós não nos apercebemos. E isso leva a pessoa avisada a procedimentos que posteriormente ela se arrependerá. Quando que vai acontecer isso? Provavelmente quando essa pessoa conseguir refletir com algum equilíbrio. Não julguemos que, debaixo de tais influências, as criaturas ajam como verdadeiros marionetes. Não é assim que se processa. E que a gente é destituído de vontade própria. Nós temos a nossa vontade. Só vai acontecer se nós permitirmos. O que ocorre é que os obsessores valem-se de processos com os quais eles acionam intenções que estão muito escondidas, recônditas, desejos às vezes que não são manifestados, que são ocultos, mas que estão dentro de nós mesmos, né? E que eles conseguem captar, conseguem alcançar. E aí instala-se o processo de obsessão, onde você tem o obsessor e o obsediado. Existem vários tipos, várias faixas, ou tipos mesmo, de relações de obsessão. Normalmente é encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, uma série. No livro da Sueli, ele cita também um processo de auto-obsessão, que em outros momentos aqui na casa a gente pode até conversar sobre isso, e de obsessão recíproca, né? Os dois sofrem um processo de interferência. E ele coloca então, começando a discutir um pouquinho o processo de obsessão que ocorre de encarnado para o desencarnado. São pessoas obsidiando pessoas em grande número. Estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente desculpa, eu não sei se eu falei de encarnado para encarnado. É esse o tipo de obsessão que a gente está colocando agora, tá? Entre nós, encarnados. Então, eles conseguem dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Esse domínio, ele mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de uma maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Olha que interessante. Dá para a gente refletir um pouquinho nos nossos relacionamentos. E às vezes ele se sente até mesmo protegido. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São pais que se julgam no direito de governar os filhos, não é educar, governar os filhos, cerceando-lhe toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade do mais forte, o domínio sobre aquele
que se apresentar de uma forma mais passiva. São pais que recebem como os filhos antigos obsessores. É obsessor de ontem que acolhe nos braços, como o rebento da sua carne, a vítima do passado. E esses seres, eles se entrelaçam, eles se unem nos laços consanguíneos, para que tenham a preciosa chance de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Um outro tipo, uma outra variedade desse processo é de desencarnado para encarnado. Espíritos que obsediam espíritos. Desencarnados que dominam outros. Me desculpe. É de desencarnado para desencarnado, tá? Os dois no plano extrafísico. Desencarnados que dominam outros desencarnados. São expressões do mesmo drama que se desenvolvem aqui na Terra e continua acontecendo no plano espiritual, claro, inferior. As humanidades, elas se entrelaçam. As dos seres incorpóreos e a dos que retornaram à carne. Situações que ocorrem na crosta são, em grande parte, reflexo que se desenvolve no espaço e vice-versa. Os homens são os mesmos. Carregam os seus vícios, as suas paixões, as suas conquistas, as suas experiências, onde quer que eles estejam, revestidos da matéria ou não. Por isso, há, no além-túmulo, obsessão entre espíritos, por idênticos motivos que ocorrem aqui na face da Terra. A inconformação e o desespero, advindos da perda de um ente querido, pode se transformar em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando os sentimentos que dominam agora o encarnado é de ódio e de revolta. E aqui ele já está, e o maior número de obsessões é de desencarnado para encarnado, uma vez que eles passam desapercebidos. E essa influenciação pode ser, e muitas vezes é, de uma forma tão sutil, às vezes começa de uma forma sutil e pode progredir por um processo mais doloroso e mais complicado. Mas às vezes a gente sofre esse processo de uma maneira que a gente não se dá conta, não se apercebe. E aí, olha um outro exemplo que eu gostaria de dar. É bastante comum, vamos colocar aqui a questão, por exemplo, de herdeiros. Agora falando um pouquinho de encarnado para desencarnado, esse tipo de relação. E ele cita nesse livro um exemplo. Herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinados pelo morto, né, pelo aquele que desencarnou, se fixem mentalmente neste, com os seus pensamentos de inconformação e rancor. Processo obsessivo instalado. As disputas de herança, que é o exemplo que ela traz nesse livro, afetam dolorosamente os que já se desprenderam da matéria, dos liames carnais. Se esses ainda não conquistaram uma posição espiritual de equilíbrio, imagine a perturbação, né? Se eles ainda não atingiram esse ponto de equilíbrio. E mesmo aqueles, né, que já atingiram esse ponto de equilíbrio, essa disputa que ocorre entre os herdeiros em torno dos bens também vai constrangê-lo, mesmo ele estando numa situação de maior equilíbrio, também vai preocupá-los. Então aqui eu citei, são trechos do livro, citei assim, ainda faltam alguns para serem analisados, como o caso da autoobsessão que eu coloquei para vocês, ou da obsessão recíproca. Existem outros pontos, outras variantes do processo, que em outras oportunidades, se for possível, a gente continua comentando. Mas eu gostaria só de encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, dizendo que num processo de obsessão, nós temos uma escolha. Então, qual seria, e é claro que nenhum de nós gostaria de estar num processo desse. Então, o que é? Posteriormente a gente pode até falar do que predispõe ao processo obsessivo. Mas, para encerrar a fala de hoje, depois que nós conceituamos que é a obsessão, falamos um pouquinho sobre alguns tipos de obsessão,
seria importante nós levarmos para a reflexão do nosso dia a dia que nós somos responsáveis, né? Que nós não somos manipulados como marionetes. Existe uma frase muito, muito importante: orar e vigiar. Nós devemos estar vigilantes o tempo todo, porque às vezes as nossas emoções, elas variam muito ao longo do dia. Às vezes nós amanhecemos um astral bom, de repente qualquer coisa, qualquer problema, nós abaixamos um pouquinho o nosso padrão vibratório. Então é só nesse aspecto, né? Vamos nos atentar para isso. Orar e vigiar. É nesse sentido. Eu agradeço a todos. Numa próxima oportunidade, né, se der certo, a gente pode voltar a continuar sobre o assunto. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar dividindo com vocês todas essas informações. E que a espiritualidade amiga nos dê conhecimento, a gente consegue, através dos livros, através de palestras edificantes, através do estudo do Evangelho, mas que a espiritualidade nos dê a sabedoria, né, para que a gente consiga enxergar isso e que a gente possa prosseguir nesse processo evolutivo. Muito obrigada a todos.